Ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão na casa do Senhor, na presença dEle. Que maravilha a gente estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente sai renovado. Às vezes a gente, estou cansado hoje, eu tive um dia assim. Final de semana eu saí, sexta, sábado, domingo, estou cansado, hoje eu não vou assistir pelo YouTube. Mas eu sempre falo que você assistir pelas redes sociais é quando realmente você não tem condições de estar na igreja. Mas venha se arrastando, mas venha para a casa do Senhor, que você sai daqui renovado em nome de Jesus. Amém? Não importa se a gente está aqui no número pequeno, no número grande, porque na palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome, ali Ele está. E o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar. Então se alegre na presença dele. Se abra para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus é tão bom, né, irmãos? Que a chuva ontem segurou, hoje segurou também. Tantos lugares aí que estão se acabando em chuva e a gente está aqui na casa do Senhor. Isso é bom demais, porque Lauro de Freitas é só Jesus na causa. Para a gente conseguir sair e se deslocar. Mas Deus permitiu que no dia de hoje, o dia do culto, a gente estivesse aqui na casa dele. Então eu glorifico ao Senhor Jesus. Amém? Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar com a igreja, né? Que está disposto a adorar. Mesmo se estiver desanimado, está disposto a adorar, né? Deus não precisa que a gente esteja bem para receber a nossa adoração. Ele não precisa que a gente esteja no nosso melhor dia, no nosso melhor momento. Não é a nossa melhor performance, mas ele só precisa que a nossa adoração seja verdadeira e genuína. Então, antes de começar a pregar, eu te convido a você utilizar o vocabulário do céu hoje, né? Enquanto eu estiver pregando, se você sentir o Espírito Santo falando com você, responda com o vocabulário do céu. Qual é? Glória a Deus e aleluia. E você não precisa, né, ter conta bancária, estudo, capacidade, nada disso. O vocabulário é bem simples. É só falar aleluia e glória a Deus. E quando você falar aleluia e glória a Deus, a sua adoração, que sai como uma espécie de átomo, ele vai subir, vai chegar à presença do Deus Todo-Poderoso. E quando a sua adoração chegar até a presença de Deus, sabe o que é que nosso Deus vai fazer? Ele vai inclinar os seus ouvidos ao clamor daquele que é servo e vai responder mandando glória para baixo. Então, nessa noite, seja poliglota, fale a língua do céu, fala com o Senhor nessa noite. Amém? Quem é do céu conhece essa linguagem, né? E eu já estou animada para pregar aqui hoje, porque eu sei que você vai dar glória a Deus e aleluia nessa noite. Amém? Glória a Deus. João, no capítulo 9, versos 6 ao 9. Amém? Enquanto você procura, eu quero falar com você que está assistindo aqui pelo YouTube. Quero fazer um convite para que você permaneça nos assistindo. Porque hoje eu vim falar de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E do jeito que ele tem algo especial para fazer aqui, ele vai te achar aí na sua casa. Na sua sala, na sua cozinha, na área da sua casa, no seu trabalho, se você estiver, e até no hospital, se você estiver. Porque Jesus vai falar com todo mundo. Amém? O texto diz assim: dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite, eu começo essa ministração com um ato
profético, né? Que o Espírito Santo me inquietou no dia de hoje. Eu iniciei essa mensagem nessa noite declarando que toda potestade, que toda força contrária, que toda tentativa de Satanás de impedir que você ouça a palavra, que todo desânimo, que toda dor, que todo sofrimento, que toda dificuldade, que seja a partir de agora anulado pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que aqui todo laço de feitiçaria, bruxaria, tudo aquilo que foi feito em centro de macumba, que o Senhor Jesus está anulando hoje. Porque o Senhor blinda a tua casa, o Senhor blinda a tua vida, o Senhor blinda a sua casa, a sua família, está blindando a sua história. Amém? E hoje Ele está trazendo sensibilidade aos seus ouvidos, para que você ouça e entenda aquilo que Ele quer falar com você nessa noite, com a igreja do Senhor. E hoje, essa palavra é uma palavra bíblica, né? Porque eu vou falar aqui rasgado, né? Não vou ficar frases elaboradas e nem decorei poema para vir aqui te emocionar, não. É o que está na Bíblia. E, sinceramente, eu acredito que você chegou aqui nesse domingo não para ouvir de mim, né? Uma palavra que acalente o seu ego. Você não veio aqui para sentir só uma mãozinha no seu ombro dizendo vai ficar tudo bem. Você veio aqui para ouvir a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Se tem algo que transforma a vida de um homem e de uma mulher, é a palavra. Se tem alguma coisa que te arranca dessa depressão, é a palavra. Se tem algo que te tira desse cenário de dor, é a palavra. Então você veio aqui para receber a palavra. O próprio Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus está escrito: passarão os céus e a terra, mas que as palavras do Senhor não passarão. Isaías está falando o quê? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Provérbios aconselha dizendo o quê? A palavra do Senhor é pura e é escudo para aqueles que nela confiam. O salmista no Salmo diz o quê? A palavra ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Se você quer ver a sua vida transformada, leia a palavra. Se você quer receber de Deus uma resposta, confira a resposta na palavra. Ah, pastora, mas eu tenho procurado respostas e não tenho encontrado. Eu cheguei nesse domingo aqui hoje disposto a desistir. O meu silêncio hoje é simplesmente a minha forma de dizer para Deus: eu paro, eu desisto, eu me entrego, eu recuo. Aí o Senhor fala com você nessa noite, dizendo para você: não aceito a sua desistência. Não aceito a sua desistência. Ele repete: não aceito a sua desistência. O Senhor não aceita a sua desistência. O Espírito Santo de Deus hoje te trouxe para este culto aqui, porque Ele sabe que você conhece muito bem esse ambiente. Você conhece muito bem o ambiente de batalha também. E quando a gente fala assim, né, de guerra, de batalha, de desistir, quem me dera fosse só hoje ou amanhã. Não. Só hoje, amanhã tem batalha? Não. Luta só vem no domingo e na segunda? Não. Luta, quem dera, né? Ela vem todos os dias. A gente guerreia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. A gente só não batalha no 8º dia da semana porque não tem. Porque se tivesse, a gente estava lá batalhando. É como se no dia do nosso nascimento, o Espírito Santo tivesse nos entregado assim uma plaquinha. E estivesse escrito assim, ó, soldadinho de Cristo. E nunca mais a gente parou de guerrear. Você conhece esse ambiente de guerra? Porque eu conheço, eu sei que você conhece. Você conhece esse ambiente de batalha. E se eu te chamasse aqui e te perguntasse a respeito da sua vida, provavelmente você teria alguma cicatriz para mostrar. Algo que aconteceu. Provavelmente você teria algo para contar.
e diria o quanto doeu e o quanto foi difícil chegar até aqui. Mas, para mim, o maior testemunho da sua vida, da minha vida, não é a cicatriz que a gente carrega, não é a marca que a luta nos deixou, mas é o fato da gente ter conseguido chegar até hoje, até aqui, porque nós só chegamos até aqui porque sobrevivemos. A maior prova é que Deus é na nossa vida, não é a sequela, não é a sequela da luta, é Deus na nossa vida. A maior prova é essa, é que a gente está aqui hoje. Então, por isso, às vezes a gente vê como o outro adora, a gente julga, né? A gente pode nem julgar quem está do nosso lado, se está adorando, se não está. A gente não tem ideia do que o outro passou para estar até aqui. Você não tem ideia do que o outro suportou para chegar até aqui. Quem conhece o ambiente de guerra, sabe que quando se instaura uma batalha, é armado um acampamento, né? Tem aquele acampamento na guerra. E quando se instaura uma batalha, é aquela tudo dividido, né? As divisões, organizações, e tem o lugar da comida, para não faltar, tem o departamento sobre a comida, tem um lugar que cuida da estratégia, tem um lugar que cuida das armas, é tudo dividido. Não é assim de qualquer jeito, tudo misturado, tudo embolado. Não, porque tem que ter tudo para não faltar. Tem aquele que cuida da estratégia, quando é que vai ser o ataque, quando é que vai ser a defesa. Mas existe um departamento chamado departamento clínico. E nesse departamento é onde se cuida de soldados que foram feridos na batalha. Você conhece o ambiente de guerra da sua vida. Talvez você saiba muito mais do que eu estou falando aqui agora. Mas o que talvez você não saiba é que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para esse acampamento e te designou diretamente para o departamento clínico, porque você pode não ter contado para ninguém, mas Jesus viu que você está ferido na batalha. Você pode não ter contado para ninguém a sua situação, exposto a sua situação, mas Jesus viu quando no ataque te feriram. Jesus viu que quando você estava lá no campo de batalha, você sangrava enquanto ainda segurava a espada. Aí Jesus disse o que para você? Eu escolhi esse dia de hoje, esse domingo, para você vir para esse local separado, para que eu possa cuidar dessa ferida que foi causada em você, para que eu consiga aliviar essa dor, para que eu consiga tirar essa angústia de dentro de você. Então você não veio para aqui hoje por um acaso, porque até soldado bom precisa de cuidados, porque até aquele corajoso às vezes é ferido. Eu não sei a maneira que você chegou aqui hoje, na igreja, nessa casa. Eu não sei como está seu coração, se está quebrantado, se não está. Qual tem sido a sua oração com Deus? Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo ser desprezado. Eu nunca vi um filho de Deus ser abandonado por ele. Deus, em sua soberana vontade, te tirou lá da sua casa, te colocou sentado aqui nessa cadeira, porque Ele sabe o quanto te machucaram. Ele não trouxe você aqui hoje para guerrear, trouxe você aqui hoje para ser cuidado. Você está na casa do Senhor para ser cuidado. Ah, pastora, mas eu estou segurando a espada e a lágrima está caindo. Jesus viu. Ah, pastora, eu só estou tentando lutar, mas me feri. Jesus viu o que te fizeram. Jesus viu. Aí Jesus te trouxe hoje para você ser cuidado na casa dele. O texto que nós lemos, ele está aqui no livro de João, o apóstolo amado de Jesus. Os versículos que nós lemos, eles estão dentro do capítulo 9. E o capítulo 9, ele inicia de uma forma muito especial. O capítulo 9, ele inicia dizendo assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E é interessante que o texto começa fazendo, uma exposição de um homem. A Bíblia não nos traz um nome,
A Bíblia não nos traz nenhuma biografia de quem ele era filho, de quem não era, pertencia a quem, ao quê, mas a Bíblia fala que ele era deficiente. E nesse primeiro momento eu disse assim, Senhor, por que expor a deficiência dele? Por que expor aquilo que não é comum, aquilo que é considerado pela sociedade como um defeito? Aí Deus me fez entender que todas as vezes que ele quiser levar alguém a um nível extraordinário, ele primeiro vai expor a fraqueza dessa pessoa. A primeira coisa que Deus faz quando Ele quer levar alguém a um nível extraordinário dentro do propósito ao qual Ele designou é expor aquilo que Ele tem de pior. Porque a palavra do Senhor diz que a graça dele se aperfeiçoa naquilo que nós somos fracos. Se o Senhor não expõe aquilo que é a fraqueza em nós nunca reconheceremos que foi a mão boa do Senhor que nos levantou. Às vezes Deus precisa tirar tudo de nós para que venhamos a entender a real importância de ter o amigo Jesus. Não tem como saber a importância de Jesus em nossa vida até ele ser tudo que a gente precisa. Se na sua vida algumas coisas estão saindo do eixo e aquilo que você tanto quis esconder parece que está vindo à tona, o Senhor tem feito uma exposição e você não está entendendo nada. Se prepare para viver algo extraordinário, porque o Senhor nunca iria expor a sua vida, a sua história à toa. Se o Senhor hoje está trazendo à luz a sua história, é porque Ele quer transformar e Ele quer que todos vejam que foi Ele que fez isso com você. Aí o texto continua dizendo, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E eu, Simone, humana, eu faria a leitura desse versículo diferente. Talvez eu diria, caminhando Jesus viu um cego de nascença. Mas não, o texto diz, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O que é que significa isso, pastora? É que eu, Simone, eu vejo a deficiência. Eu, Simone, humana, vejo que é um limite aqui. Mas Jesus, sendo Deus, Ele vê você por trás de tudo isso. Jesus vê a menina por trás de um abuso. Jesus vê um homem de caráter por trás de endividamento. Jesus vê a mulher por trás dessa prostituição. Porque Jesus não vê a sua deficiência, Ele vê você. Jesus vê a menina, fazendo coisa errada, mas vê quem é a menina, porque Jesus está por detrás de tudo isso. E muitos olham para você e dizem, por que você tem tanta dificuldade de confiar, né? Às vezes as pessoas falam isso pra gente. Mas às vezes a traição dói. Tem gente que olha para você e não entende. Por que você é uma pessoa tão difícil de lidar? Por que você anda sempre com a cara fechada? Porque você parece ser tão forte o tempo todo. Mas Jesus sabe o quão difícil foi para você se reconstruir. Jesus sabe. Jesus hoje ele está sussurrando na igreja para você. Talvez hoje essa mensagem seja um sussurrar do Espírito Santo para você de forma individual. Mas o Senhor, Ele, enquanto todos viram a sua deficiência, a sua limitação, o Senhor viu o ser humano que você é. Jesus vê o ser humano que você é. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus, ele não atrasa. No versículo 1, ele já está te vendo. A história começa dizendo, Jesus viu. E nessa noite, eu te digo, Jesus te viu antes mesmo de você chegar aqui. Jesus te viu você com essas limitações. E eu te faço uma pergunta muito lógica. O cego viu Jesus? Não. Mas Jesus viu o cego. A deficiência daquele homem o impedia de viver muitas coisas. Só não impediu que Jesus o visse. Essa sua limitação já te impediu de viver tantas coisas.
Você já abriu mão de tantos sonhos, projetos, porque ouviu que você não era capaz, que daqui você não passa, que esse é o seu limite. A sua dificuldade já te impediu de avançar, mas não impediu que Jesus te encontrasse aqui hoje. O texto está dizendo que Jesus passou e ele viu. E eu posso dizer aqui, Jesus passou e te viu. E te viu, ele passou aqui hoje e te viu. Ele não viu aquilo que é ruim em nós, ele nos viu como filhos. Ele nos viu como filhos. Você chegou aqui hoje pensando, mas é só mais um culto. É só mais uma pregação. E Jesus disse, eu te trouxe aqui hoje para falar para você que eu te vi no início de tudo. Eu te vi quando tudo começou. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, antes que saísse da madre, eu te conheci. Antes que saísse, eu te santifiquei. E as nações eu te dei como profeta. Eu amo Jesus porque ele nunca atrasa, ele chega antes. Ele nunca atrasa. Jesus chega antes. O versículo 2 desse texto que nós lemos vai nos dizer que, embora Jesus tenha visto esse homem no versículo 1, algo ruim vai acontecer no versículo 2. Porque o olhar de Deus, ele nos blinda de muitas coisas, só não blinda de tudo. Às vezes Deus, faz algumas coisas, deixa acontecer. E no 2 está dizendo que os discípulos vão perguntar a Jesus, Senhor, quem é que pecou? Foi ele que pecou para ficar assim? Ou foram os pais dele? No versículo 2, homens que se dizem servos de Deus, que utilizam o termo assim, mestre, como se fossem alunos, utiliza da teologia para humilhar alguém. Vê se isso é coisa para se falar na frente de um homem que está sofrendo. Mas eles se chegam diante de Jesus, na postura de alunos de Jesus, e acham que por terem conhecimento em teologia, acham que por saberem falar com Cristo, que eles podem humilhar aquele homem. Quantos não são assim? Quantos não olham para você, para mim, e perguntam, quando é que vem? Qual o dia que vai melhorar? Por que está passando por isso? É gente que olha para você e diz assim, nossa, você é da igreja e seu filho é desviado? Você serve na igreja e não consegue trazer seu marido? Gente sem misericórdia, gente sem empatia, gente que fere. Mas deixa eu te dizer, se no versículo 2 tem gente ferindo, no versículo 1 tem Jesus vendo. Se no versículo 2 tem gente maltratando, no versículo 1 tem Jesus te observando. O Senhor Jesus não fica surpreso com o que acontece no versículo 2. Ele não fica surpreso, porque ele chegou no 1. E tudo que vem primeiro tem autoridade sobre o que vem depois. Tudo que vem depois precisa se subordinar ao que veio primeiro. Então não se preocupe com esse versículo 2 na sua vida. Não pegou Jesus de surpresa. Não se preocupe com o que está acontecendo no versículo 2 da sua história. Jesus já está no versículo 1 e ele está vendo o que estão fazendo. Ele está vendo o que você está suportando. Ele está vendo o que você está aguentando. Aquele homem, escuta os discípulos indagarem Jesus e não responde nada. Ele fica calado. Ele poderia tentar se justificar, dizer, não, eu não pequei, eu nasci assim, eu não escolhi. Mas ele fica calado. Ele não fala nada. Porque às vezes, nem resposta a gente tem para dar. Às vezes, o ataque é tão profundo que a gente só fica esperando para ver se Jesus defende a gente. Só eu que já passei por isso ou vocês já passaram também? Tem dias que a gente não consegue nem se defender. A Bíblia diz que quando os discípulos perguntaram isso a Jesus, que Jesus responde, nem ele pecou,
nem os seus pais. O Senhor estava trazendo justiça para um homem que não conseguia nem mais reagir. Ele nem agia mais. Tem pessoas, né? Pode ter alguém aqui nessa noite que não está nem reagindo a mais nada. Tem pessoas que às vezes chegaram aqui que estão tão feridas, tão machucadas, que perderam até a expectativa. O que você não sabe é que quando você entrou aqui, o Espírito Santo fez uma triagem em você. Porque no departamento clínico, que eu falei do acampamento, se faz uma consulta antes. E o Espírito Santo de Deus consegue discernir exatamente o que você está pensando e sentindo. Embora você não fale nada, não tenha condições de se defender, o Espírito Santo já sabe exatamente onde está doendo em você. O Espírito Santo já sabe exatamente qual é o seu histórico. Ele sabe a forma que você chegou aqui. Você nem percebeu, mas ele até mediu a sua pressão. E tem gente aqui que a pressão está alta. Um exército Um exército onde tem pessoas com preocupação do amanhã, ansiedade gritando no peito, a ansiedade está tirando o fôlego. Mas também tem gente aqui com a pressão baixa, sem expectativa nenhuma sobre o futuro, pessoas depressivas, eu não sei. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te conduz a uma consulta com o Mestre Jesus. E Jesus hoje vai produzir um remédio necessário para curar a tua alma. Um remédio necessário para curar essa angústia. Para te arrancar daí de onde você está. Porque só Jesus sabe a fórmula perfeita para te fazer sorrir de novo. Jesus sabe o que precisa ser feito para te fazer sorrir de novo. O Senhor sabe o que você tem apresentado diante do Senhor. Jesus disse: ninguém pecou, ninguém falhou. Ele nasceu assim. E olha que detalhe lindo que Deus faz. Se aquele homem é cego de nascença, significa que na vida uterina, Deus olhou para a madre da mãe dele, olhou para aquela criança ainda em desenvolvimento e disse: isso ele vai ter, mas isso ele não vai ter. Significa que Deus olhou para ele ainda em formação e disse: isso vai lhe faltar. Não porque ele pecou, porque ele mereça, mas para que a minha glória se revele na vida dele. E isso aconteceu comigo, com você. Deus olhou para a madre, né, de alguém. Deus olhou para minha madre e falou: isso Mariana vai ter, isso Mariana não vai ter. Isso vai ter, isso vai acontecer. O mundo diz que tem que ser perfeito, né? Mas Deus disse assim: vai isso aqui imperfeito, para minha glória se revelar. Olhou para o meu ventre e disse: Mariana não vai ter passagem do esôfago para o estômago. Olha que decisão linda. Ela nasceu com atresia de esôfago e fístula gastroesofágica. Não tinha passagem. Não vai comer direito, vai ter que se alimentar com sonda, vai usar a vida inteira uma bolsa. E Deus vai dizer: olha só onde eu vou ser glorificado. O homem olhou para mim e disse assim: ó, não vai acontecer isso, não vai poder ser isso, não vai poder fazer assim, vai ficar assado, tantas coisas. Aí Jesus disse: espera aí que eu vou fazer algo. Escreve aí o que eu vou fazer. E hoje, dia 24 de novembro, Mariana está aqui, está no altar do Senhor, está louvando a Deus, para envergonhar o diabo e glorificar o nome do Senhor. O homem diz: não vai dar certo, deu errado. Aí Jesus diz assim: escuta só, né? Escuta só, que vocês vão ver minha glória se manifestando. Faça as pazes com as suas imperfeições, é o que o Senhor quer. Às vezes a gente acha que nossas imperfeições não tem mais jeito. Faça as pazes com ela, porque a glória do Senhor vai acontecer através da sua vida. O que deu errado, que você acha que deu errado,
vai ser para glorificar o nome do Senhor, ponto estratégico para revelar a glória dele. Faça as pazes com as coisas que estão dando errado. Né? E aqui a Bíblia está dizendo o quê? Que Jesus cospe no chão. Aquele homem, por várias vezes ao longo da vida, ele ouviu um barulho de um cuspe, né? Só ouvia um barulho. Né? Porque o cuspe naquela época simbolizava rejeição. Era como se as pessoas dissessem, eu te desprezo. E ele ali, cego, ali sentado, ele ouvia muita gente vinha cuspir, Jesus foi lá e cuspiu. Aquele homem, talvez naquele momento, perdeu todas as esperanças. Porque ele pensou, eu achei que esse homem estava do meu lado, que ele estava me defendendo, mas é o que ele fez, é que todo mundo faz comigo aqui. Cuspir. Jesus fazendo o que todo mundo que me machucou fez. Olha, Jesus indo embora também, me deixando aqui sozinho. Ele devia pensar isso. Olha, Jesus sendo como todos os outros. Cuspiu. Jesus não é assim. Quando Jesus cospe no chão, ele estava dizendo para aquele homem, o que você não tem, eu vou te dar através daquilo que eu sou. Como assim, pastora? O Senhor, ele não restaura a visão daquele homem, porque não tem como restaurar aquilo que não existiu, né? O Senhor vai voltar a fazer como ele fez lá em Gênesis, no capítulo 2. Como ele diz, do pó ele fez o homem. Aí Jesus faz o quê? Ele cospe aonde? No pó, no chão. Porque enquanto era só pó, era deficiência, né? Mas ali naquele momento que Jesus cospe, ali naquele chão, naquele pó, Jesus faz uma fórmula. Ele cospe. E você sabe que através da saliva se encontra o DNA de uma pessoa, né? Através da saliva nós conseguimos contaminar alguém. Quando Jesus cospe, ele estava expelindo uma parte dele ali, ao encontro que antes era só pó. Nós somos só pó. Enquanto pó, nós não podemos fazer nada. Enquanto pó, a gente é só mais um deficiente, mais um problemático. Mas quando a natureza de Cristo se encontra conosco, quando a natureza de Jesus se encontrou com aquele pó, aquilo se transformou em um barro, deu uma liga. Porque pó sem liga se desfaz, né? Então tinha que ter uma liga. A liga foi o quê? A saliva. Pó sem Jesus dá o quê? Nada. Pó sem Jesus ia dar alguma coisa? Não. Se não tivesse a presença do Senhor, ia valer alguma coisa? Não. Mas quando o pó encontra com a natureza de Jesus, Jesus pega aquela massinha ali, vai pensando, cuspe com pó, e ele vai fazendo a maior fórmula do céu. Qual é a fórmula? A fórmula que vai de encontro a tudo aquilo que você precisa. Eu imagino Jesus cuspindo no chão, o povo assim, ó, e aquela pomadinha sendo transformada ali celestial. E Jesus pega, coloca nos olhos daquele homem e diz assim: vai lavar. Eu imagino aquele homem indo lavar aqueles olhos. E as pessoas que olhavam para ele diziam: além de cego, agora é sujo. Além de cego, agora é também esquisito. Já era deficiente, agora é estranho. Mas ele continuou a caminho. A Bíblia diz que quando ele chegou até ali, que lavou os olhos, e ele voltou a ver. A primeira pessoa que ele viu refletido na água foi ele mesmo. E talvez essa seja a conclusão de hoje. Jesus quer que você faça as pazes com as suas imperfeições. Porque ele não está pouco se importando com o que você não tem. Ele quer usar você da forma como você é. E ele está dizendo: ei, a minha fórmula é composta da minha natureza. Eu não te amo pelo que você tem, eu não te amo pelo que você é, eu te amo quando a sua máscara caiu, eu te amo quando você prometeu e não cumpriu, eu te amo quando todos foram embora. É isso que Jesus vê em você. O Senhor tem uma fórmula. Ele tem uma fórmula. E essa fórmula vai de encontro a você, mas eu preciso que hoje
Você faça as pazes com você mesmo. Que às vezes você acha que as suas imperfeições não tem mais jeito. Mas Jesus, ele tem a fórmula para tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Tudo que você não tem, Jesus tem. Tudo que você não é, Jesus é. E hoje o Espírito Santo te trouxe até esse lugar que hoje, até a igreja, até esse departamento clínico, só para que você entendesse que a sua deficiência, as suas dificuldades, nunca impediu que o Senhor te enxergasse, nunca impediu que o Senhor te escolhesse. E nesse momento, né? Eu vou te dar 5 minutos. E aí o amigo Espírito Santo vai passar por aqui, vai tocar em você. Ele carrega uma fórmula especial enquanto você louva ao Senhor. E essa essência nossa falida, pecaminosa, ela vai ser transformada pela fórmula do Senhor. Ele vai nos dar aquilo que nós não temos. Amém? Nessa noite, receba o carinho do Espírito Santo. O abraço de um amigo que quer você na frente de batalha, mas quer também você cuidado. Quando as coisas estiverem mal, ele quer cuidar de você. Nós vamos louvar. Eu vou te dar um minutinho da música, para que você possa mostrar para o teu amigo Espírito Santo, onde você quer que ele passe a fórmula em si. Aonde você quer que ele restaure. É o coração ferido? É uma doença da alma? É uma doença do físico? Não sei. No seu coração? Eu não sei onde é que está doendo. Aonde é que machucou? Deixa eu dizer para você. Não tem ferrolho. Não tem nada. Nada. Não tem defeito nenhum. Não tem deficiência que te arranque da presença do Pai que te ama. Não tem pecado, não tem tropeço, porque Ele restaura todas as coisas. Mesmo assim, Ele te ama. Ah, pastor, eu vou parar. O Senhor diz, não vai nada. O Senhor vai te reabastecer aqui hoje. Ah, eu vou desistir, vai nada. O Senhor Jesus traz a cura para você, traz a estratégia para você, te dá força, tem muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. E Jesus, ele passa por aqui, traz cura, transformação. Jesus está levantando gente que estava caído, restaurando os corações feridos. Então não abra mão do que o Senhor possa fazer, em nome de Jesus. Não abra mão do que o Senhor, ele pode transformar aquilo que parece morto, que parece, sabe, já indo para o sepultamento. O Senhor, ele pode transformar, como ele fez com Lázaro, ele pode fazer na sua vida também. Tirar você depois de 4 dias de morto, as pessoas já disseram não tem mais jeito, isso já está morto, já está enterrado. O Senhor, ele pode tirar e ressuscitar. Não desanima, não, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O diabo achou que você ia parar, mas você não vai parar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, ele vai te levantar nessa noite, em nome de Jesus. O teu pecado não te separa de Jesus. A graça de Deus te traz de volta. E você vai se reanimar no Senhor. Amém.